Vicky, quanto tempo! Mulher. Então, Como que tá prazer aí? estar Aqui, ó, aqui. Muito obrigada. você falou da conexão que tá meio caindo, meio vindo. Aqui também tá. Hoje tá chovendo em São Paulo. Eu quero começar já agradecendo a presença de todos e o seu convite, que foi maravilhoso. Fico muito honrada, tá? Muito obrigada. Tô super feliz que você possa aqui dar um depoimento pra gente. A gente está aí na batalha de estar escrevendo essa história, deixando ela marcada, deixando ela arquivada e construída, né? Muito Porque nossas bacana. gerações agora precisam saber, né? De tudo como foi. Isso, eu E tenho acho. assistido. E assim, cada live que eu assisti a da Angela Menta, assisti da Iraci Prates, que eu não conhecia pessoalmente, conhecia o nome dos grupos, né, do Taranto principalmente, e a live que o Ricardo fez também com a Castrioto. Eu Nossa, amei, eu vai passando um amei. filme. É, aliás, a live da Da Vera Sônia. Magliani também fez uma taverna muito bonita, Muito legal. e foi muito bom. E Tá aí, sendo muito bom. eu quero saber de você agora, me conta tudo, toda a sua história, que eu não sei detalhes, eu sei algumas coisas. E aí eu Aham. quero começar da gente falar do seu início, né? O início, lá no começo, porque assim, já Uh, falando um pouco da sua, ela já veio, o Ricardo também, a gente conversa bastante, Ricardo é meu parceiraço aqui na história do Rio, né? bacana, A gente bacana. conversa bastante sobre as diferenças, né? Lógico, cada estado vai ter sua particularidade, como eu estava falando, né? Aqui em São Paulo, a gente tem uma forte presença da imigração espanhola. Então, a gente no Rio teve, mas eu acho que é uma história um pouco diferente. Aí eu queria que você começasse a falar da tua história, do que você lembra, logo quando você começou, que você começou bem antes de mim, inclusive. Sim. É, você tem alguma ligação, por exemplo, com o filme do Carlos Saura? Eu comecei a fazer flamenco, que eu era uma bailarina clássica, porque eu assisti o Saura. Então, eu quero saber você, se a tua raiz é espanhola, se esse Victoria Nunes é nome artístico, verdadeiro. Vamos lá. Então, assim, muita coisa em comum, né, com algumas pessoas, como você, né, de ter assistido ao filme. E só que assim, eu comecei com 17 anos. Comecei por causa de um problema de coluna, comecei a dança moderna. Não sabia nem o que era. Minha mãe me levou porque falaram para um anjo falou para ela, bota essa garota na dança. E eu nunca mais saí, né? Desde os 17, fiz 60 no passado. Então, tô muito tempo, né? 43 anos. E comecei em 1977 com a dança moderna, depois o jazz. Me especializei mais no jazz. E fiz dança moderna, jazz e balé clássico. A academia Valéria Moreira, que fui aluna e fui professora há muitos anos, ela era uma academia escola, né? Então tinha toda essa parte acadêmica, que foi uma coisa que me acompanhou e me acompanha até hoje, né? Então eu comecei lá, e quando eu estava com 23 anos, tá? 1982 para 83, eu assisti o Bodas de Sangue. Aí minha vida foi. Então, Fiquei maluca, como outras pessoas também já me falaram, eu já vi nas entrevistas. Fiquei extasiada, assisti a sessão, era curto, né? O filme, acho que eram 45 minutos, não era nem uma hora. Eu não consegui levantar do cinema, assisti de novo, e dali para frente eu falei, eu quero isso para mim. É igual, é muito igual. Parece uma magia que aconteceu. quando eu É falei, uma magia. naquela época, você ia ficar sentada no cinema vendo várias vezes. Isso Eu fiquei mesmo. 3 vezes, que louca. Ninguém mandava a gente embora. Era uma beleza.
E aí eu assisti 2 vezes assim, falei, gente, que isso? Eu quero isso, eu quero. Aí não queria, né? Mas não tinha nada, não sabia nem por onde começar. E olha que eu era bem entrosada no meio da dança, porque eu vivia já de dança, já estava terminando a faculdade de educação física, já dava aula, já coreografava, então eu já vivia da dança mesmo, né? Ah, que legal. Ia muito para São Paulo, aquilo que eu te falei, né? Sempre tive conexão. Minha diretora, a Valéria, era muito antenada com essas coisas de, assim, as coisas que aconteciam em São Paulo, né? Porque era um centro imenso de cultura, como é até hoje. E a gente ficava uma semana, às vezes 10 dias fazendo curso. Fazia curso no Balé Estágio com o Ricardo Ordonez, mas eu fazia de jazz, eu não fazia de dança espanhola ainda. O Ordonez já dava aula de dança espanhola, que eu me lembro, assim, muito, mas eu fazia de jazz com ele no estágio, ela fazia com a dona Ruth Rachu, de moderno, vários professores que tinham em São Paulo naquela época, né? E aí a gente ia para lá e se atualizava muito em São Paulo. Então, eu sempre tive essa ligação com São Paulo, sempre. E aí, depois do filme do Bodas, que eu enlouqueci, eu quero, comecei a buscar, mas não achava nada. Aí Daniel, né, que é meu marido, que é músico, né, cantava num coral, ele falou assim, o professor que dá aula no coral, de corpo pra gente, ele é do Balé do Terceiro Mundo, do Ciro Barcelos, uma companhia famosíssima aqui no Rio. Ele faz umas coisas parecidas com aquilo ali que a gente viu. Falei, então vou lá falar com ele. Foi assim, do nada. Aí fui lá, uma vergonha que eu tinha. Aí eu fui, aí perguntei para ele, ele falou assim, eu faço aula em Copacabana, que era o extremo oposto de onde eu morava, né? Que eu morava na Zona Norte, Copacabana na Zona Sul, com uma professora chamada Eula Rios. Lá fui eu atrás da Eula Rios. E fui. E comecei com a Eula, uma pessoa muito bacana, uma boa professora. Depois agora eu soube que ela também foi aluna da dona Clotilde, que foi aluna da Isso que eu ia falar. professora Exatamente, da Castriotto. a Sônia falou, né? Então você foi aluna da Eula, que eles comentaram, que foi uma das alunas da dona de Gomes, né? Clotilde Gomes. A Eula foi aluna dela e eu fui aluna da Eula. E a Eula era uma pessoa boníssima. E então fui me apaixonando, mas continuava com essa parte da academia, do jazz, sempre isso, né? A academia tinha grandes espetáculos, então eu sempre fui acostumada assim, a coreografar para muita gente, grupos grandes. E o flamenco já é uma coisa um pouco menor, né? Então eu fui adaptando isso. E aí no primeiro espetáculo O que você lembra em relação aos bailes que você aprendia? Já era flamenco? Ainda era meio clássico espanhol? Folclore, tudo misturado? Como que era? Tudo misturado. A parte de Castanhola, por exemplo, era sempre voltada mais para o clássico espanhol, né? E algumas coisas também de sevilhana, também ela fazia. Rumbas, fandangos, acho que também. Tanguilho. Eram coisas mais leves. Não eram coisas rondas, não. Aí, no primeiro espetáculo da Eula, eu conheci a Mabel, porque aí ela também fazia aula com a Mabel. Quando eu vi a Mabel, essa eu quero, também, quero ela. Eu só mirando as professoras. E assim, como eu tinha uma base muito boa, né, de dança, em geral, então eu tinha assim, e eu também era... Eu peguei a castanhola, treinei aquilo até morrer. Porque eu queria porque queria. E aí eu conheci a Mabel nesse espetáculo, não sabia onde ela dava aula, ela ainda não dava aula na Casa de Espanha. Aí não. Não, ainda não. Aí eu muito assim, humildemente, perguntei para Eula, né, quem ela, que era professora e tal, aquela coreógrafa. Aí ela me explicou e falou onde a Mabel dava aula, que também era em Botafogo, longe. Aí eu longe, não sei nem como é que conseguia, eu fazia faculdade de manhã, dava aula de jazz, ia para Botafogo, era uma loucura. Dança não é para os fracos, né? Menores, parece, né?
A gente Oi? fazia um percurso enlouquecido. Não, estou dizendo que antes parecia que as distâncias eram menores. Hoje em dia, você só vai fazer flamenco do lado da sua casa, né? Ou vai fazer ginástica na esquina. Porque É antigamente a verdade. gente percorria, né? Não tinha isso, né? Podia atravessar o planeta Não para tinha fazer aula. tanto perigo também. Enfim, aí eu fui fazer aula com a Mabel, eles tinham o grupo Los Romeiros, ela, né, o Alberto, que era o esposo dela, que tocava guitarra, e eles tinham esse grupo Los Hum. Romeiros. E na época, depois que eu fiz um tempo de aula com eles, me convidaram para entrar para o grupo, e eu fui, assim, fazendo aquelas escolhas difíceis na vida, né? Deixando umas turmas de jazz que eu adorava dar aula, mas aí eu precisava, né, deixar para poder ensaiar, e sempre Tá. buscando essa coisa do crescimento dentro da dança espanhola. E aquilo que você me perguntou, o repertório era assim também misturado. A primeira parte era clássico espanhol e regional, e a segunda parte que era o flamenco. Que também a Tá. Mabel dançava das danças mais rondas, tipo soleá, alegria, o sorongo. E nós, as outras bailarinas, né, dançávamos já as coisas mais leves. As rumbas, os tanguinhos, os fandangos, as sevilhanas. Sevilhanas dançava todo mundo, né? Mas nessa Então, época, deixa eu te perguntar, quando você estava com a Mabel e o Alberto, você saiu do outro grupo? Você ficou não, só com eles? nunca saí. Eu nunca saí do meu grupo original da Valéria, da minha academia. Ah, não, mas da É, Eula. a Eula não tinha um grupo. A Eula dava Ah, tá. aula numa Você academia, continua né? Ela não fazendo tinha aula um nos dois grupo. lugares. Você É, estava nos dois ela lugares fazendo aula? Ah, tá. Quando eu comecei com a Mabel, eu tive que deixar a Eula. Por quê? Porque eu não dava para eu fazer tudo que eu já fazia e mais. Então, como a Eula também fazia umas aulas com a Mabel, então a gente era super amiga. E depois Ah, tá. eu convidei a Eula para ir para essa academia lá da Penha, onde eu trabalhava, porque a Valéria se interessou muito. Quando eu comecei esse interesse pela dança espanhola, minha diretora também se interessou porque ela gostava muito. Ela teve uma professora muito boa, que eu vou falar também, que é a Lídia Costalar, que também foi minha professora. E, e aí a Eula chegou a coreografar lá na outra academia por um ano, e depois já no Los Romeiros, eu já no Los Romeiros, a tia Lídia, que era essa professora da Valéria, que foi professora dela no Teatro Municipal, a tia Lídia sempre foi muito Aham. ligada com as danças espanholas. Ela foi aluna da Mariema, na Espanha. Cara, que legal! Mariema! Nossa! Ela foi aluna da Mariema. Então, ela foi aluna da Mariema na Espanha. E ela foi diretora da Escola de Dança do Teatro Municipal, onde a Valéria dançava, estudou e dançou e se formou. E elas tinham um elo muito grande. Aí ela já estava aposentada, já era uma senhora, e a Valéria chamou ela para ela também dar aula na academia. Então, quando eu comecei a dar aula, eu era supervisionada, vamos dizer assim, como um estágio, né? Com a tia Lídia, dando aula na academia, e também orientada Certo. pela Mabel, né? Isso foi em Aham. 85, mais ou menos, que eu comecei a dar aula de dança espanhola, que nem se falava em flamenco, assim, como vocês já falaram, né? Aí em São Paulo, como eu via a Iraci falando, né? Ah, Então, eu fazia muitas coisas. Eu não sei como eu legal. consegui, porque eu era jovem, né? Com 23 anos, você é muito jovem, né? Então, mas a experiência no Los Romeiros foi muito válida. A gente dançava ali no El Pescador, que era um restaurante de comida espanhola. Então, nós nos revezávamos, né? Eram sempre 6 integrantes. Então, as 4 meninas, que éramos eu, a Lúcia Caruso, que A morava no Lúcia Rio, eu Caruso! amo de paixão, Ah, minha amiga. que Ela tem uma legal! presença na minha vida, assim. Ó, fiquei toda arrepiada. A Lúcia Caruso, a Tereza Saibert, que depois virou atriz, né? Seguiu a carreira de atriz, e a Marisa Vasques. Éramos 4 meninas. Antes de nós, no Los Romeiros, que eu me lembro que eles falavam, teve a Dina Flores, que depois foi para a Espanha. Ah,
E nessa época tinham dois rapazes, né? Que era o Túlio Cortez e o Arnaldo Triana, que também muita gente que eu conheço fez aula com ele nessa Deixa eu te época, né? perguntar uma coisa, Vicky. Peraí, deixa eu te perguntar. A Lúcia Pergunta. é do Rio ou ela é de Lúcia São do Paulo? Rio. Não, ela é do Rio. Ah, então depois que A ela Lúcia veio é do para cá. Rio. A Lúcia é do Rio. Depois ela foi morar na Itália. Voltou, morou na Espanha, que foi mais ou menos quando a gente coincidiu na Espanha, nós duas, né? Morou na Espanha. Depois que ela voltou para o Brasil, que ela foi para São Paulo. Aí ficou direto aí muito tempo, teve os filhos, né, e tudo. E hoje em dia ela está em Londres, né? Hoje em dia Está na não, Inglaterra. há muito tempo já. Está na É Inglaterra. verdade. Era viajante, igual a mim também. Não, E eu aí, adoro a Lúcia. Ela, eu e as professoras do Raias, nós estamos no Paineiras do Morumbi, no lugar aham. dela quando ela foi embora viajar. E ela me Ah, chamou, fiquei super feliz, assim, tive pouco contato com ela, mas ela parece uma pessoa incrível. Depois a gente se conversa de vez em incrível. quando. Ela é É. incrível, ela é minha irmã, assim, minha irmã, muito querida. A gente se conheceu na Mabel, né? Músicos, me fala dos músicos. Tinha músico? Como Tá, que eram as vou músicas? falar. Não, era assim, a primeira parte era toda com música gravada, porque era mais regional e clássico espanhol, né? A segunda parte, o Alberto tocava guitarra. E o que Hum. vinha? O que tinha, às vezes, em algumas apresentações? Vinha o Pepe de Córdoba, olha aí minha Ah, ligação convidado. de novo. O Pepe, o Mário vinha às vezes também, quando era alguma coisa assim mais especial. E Ah, uma época teve a Blanquita, que também contou aqui com eles. Esses eram os Bia. músicos que eu conhecia, eu não conhecia mais ninguém de músico. Os que vieram depois, que já foi o Fábio Nin, a Mara, depois a outra geração, que já foram alunos dele, o Alan, tudo já eram. Nessa época não existiam ainda, foram existir um pouquinho depois, porque eles foram alunos do Alberto, alguns deles, né? Acho que todos eles, porque Ah, o o Alberto, Fábio e a Mara foram alunos do Alberto? eu acho que eles foram alunos do Alberto, eu tenho quase certeza. Se não Legal. É foram que alunos, hum, se eles não foram o alunos Alberto, assim, o aham. Alberto Amador, o Mário e o Pepe eram muito amigos, né? Eram muito ligados. Então tinha Porque essa eles eram de ponte, São né? Paulo, né? A Mabel morou em São Aham. Paulo antes de vir para o Rio. Eles já eram Los Romeiros aí. E quando eles vieram para É. cá, eles ficaram com o nome Los Romeiros, né? Mas o Pepe de vez em quando vinha. E era uma sensação, né? O Pepe dançando era uma coisa, a gente quase morria, a gente passava mal, assim. Nossa, maravilhoso. Ele tinha muita conexão com a Mabel, muito amigo mesmo, mesmo. E eles dançando era a coisa mais linda. A Mabel dançando com o Alberto também era lindo. E a gente ia se encantando com isso, né? E aí começaram Legal. também a vir alguns espetáculos para cá, que não vinham, né? Antes dos filmes do Uhum. Gades, não tinha muita gente. Depois dos filmes do Gades, aí começaram a vir. Eu me lembro que eu assisti os Perecê, assisti Sim. Mestre Esmeralda, assisti É. o próprio Gades, né? Que veio. A Maria Rosa, que alguém falou que ela tinha até um vídeo dela, não sei, não me lembro quem foi, acho que foi a Iraci, se eu não me engano. Que a Maria Rosa, que tinha um balé maravilhoso, né? Muito grande, muito bom. Também passei mal, uma loucura. E aí eu fiquei com a Mabel e continuando o meu trabalho na academia até Uhum. 86. Depois eu fui morar na Itália, porque Daniel Uhum. tinha essa conexão com a Itália, já tinha morado lá, queria voltar e a gente voltou. Aí eu passei por Madrid. Aí ferrou tudo na minha vida de novo, porque a gente foi por Madrid e voltou por Madrid. A gente ficou um ano, mais ou menos, o ano de 87. E quando eu Ah, cheguei em Madrid, eu fiquei maluca. Aí, nossa. E aí, só que assim, eu não fiz nada, não fiz aula, não fiz nada. Não vi espetáculo, nada assim. Não tive essa oportunidade, que a gente ficava só de passagem. Mas eu comprei muitos livros, comprei discos, que aqui não tinha, né, ô Débora?
Aqui não tinha. Eu tinha um disco do Paco de Lucia e Também. mais LP. nada. Um LP e mais nada. LP duplo, né? Que era muito bom, inclusive. E assim, não chegava nada, né? Então a gente, para se informar, era uma loucura. Aí, e na época da Mabel, esqueci de citar, né? Era a dona Clotilde, que era assim, formadora, né? Que depois teve a Castriotro, que depois veio a Simone. Assim, são várias vertentes, né? Você lembra das filhas do Alberto da Mabel, a Lívia, que o Ricardo tentou entrevistar essa Lembro, semana? elas eram muito tamanhinho, elas eram muito pequenininhas. Eu estava até falando pro Ricardo que a Andréia, a mais nova, a Lívia era uma graça. E a Andréia era uma boneca, assim, elas duas eram umas crianças tão boas, né? Que elas ficaram sem me ver, assim, uns 2, 3 anos. Quando elas me viram, elas pareciam, assim, que... Nossa, uma alegria, sabe? Eram crianças muito boas. E se tornaram mulheres muito boas também, né? Assim, profissionais, né? A André se dedicou também a essa parte da dança. E eu fiquei com uma pena danada que o Ricardo não conseguiu entrevistar a Lívia, mas eu acredito que de repente mais para frente ele consiga, né? Porque ela deve ter uma boa. O Ricardo está falando aqui do Maga, guitarrista também, para a gente não esquecer, que era importante. Maga. Eu não me lembro. Eu tinha ouvido falar. Me suena, assim, longinho, mas eu não me lembro, não me lembro de ter trabalhado com ele. E foi nessa época do Los Romeiros que eu conheci Ricardo também, né? Ele não dançou no grupo, mas ele fazia aula com a Mabel, fez um tempo, depois ele foi para a Sônia. E aí a segunda geração, vamos dizer assim, depois da gente, foi já saiu o Arnaldo, entrou o Robson que está no Sul. Meu entrevistado, logo, logo. Meu amigão, assim, também, meu parceirão. E aí ele ficou com a gente saiu, eu fui embora, depois a Lúcia saiu e tal. As meninas, a Tereza seguiu o teatro, né? E ele ficou, ele foi o que ficou mais tempo com o Alberto e Mabel, ficou muito tempo mesmo. E depois ele foi para o Sul, né? E a Mabel aí depois foi para a Casa de Espanha. Então ela começou um trabalho na Casa de Espanha. A Carmen Del Rio também dançou com ela, na época do Robinson, minha amiga também, a gente se encontrou lá na Espanha. E aí depois ela foi para a Casa de Espanha e fez um trabalho enorme lá, né, com a escola da Casa de Espanha. E o que depois que eu voltei da Itália, eu não voltei mais para os Romeiros, né, continuei com a academia. E aí nós começamos a fazer um trabalho com criança, que eu acho que é uma coisa que me diferencia um pouco de todos. Eu tinha grupos infantis, que depois se tornaram grupos juvenis e depois adultos, né? Esse tempo todo, alguns se mantiveram de flamenco. Flamenco? Que legal! Mas como você captava essas crianças? Porque é tão difícil até hoje em dia. Hoje é um pouco mais fácil, mas naquela época deveria ser complicado, né? Mas elas gostavam, porque o que acontece? Eu comecei fazendo uma experiência nessa época, que eu ainda estava com a Mabel, e sobre a supervisão da tia Lídia, e aí eu comecei, porque a academia tinha muito aluno, e elas já vinham, como é que eu vou te explicar? Elas do baby class, então elas entravam para mim com 9 anos. Mas a gente não recebia aluno que vinha da rua, vamos dizer assim, que não tinha essa formação. Então tinha que ter essa formação toda de balé, aí elas vinham para mim. E com 9 anos elas começavam o jazz, o balé, a dança espanhola, que era dança espanhola na época. E aí eu fui formando essas gerações, né? Que a Ângela, por exemplo, é um exemplo, a Ângela Viegas, das que seguiram, né, do Flamengo. Tá aí, a Juliana Moreira, que é filha da Valéria. Juliana Moreira, que é filha da Valéria, que também seguiu dança moderna e o flamenco, e as alunas dela e tal, e outras alunas minhas, a Débora Hernandes, que também trabalhou comigo anos, também foi dessa geração, e o Fernando Melo, que foi assim, o bailarino que começou comigo, começou pequenininho comigo e me seguiu, depois que eu voltei da Espanha, foi o primeiro elemento da minha companhia daqui. Mas é interessante, né? Porque aí com esse grupo infanto-juvenil, a gente ganhou muitos prêmios em Joinville, e com o grupo adulto também.
Aí, ó, o que eu ia falar? Da coisa da música mecânica. Porque não tinha como coreografar, por exemplo, para Joinville, era proibido levar música ao vivo. Então eu tinha que adaptar. Tinha que adaptar. Mas aí eu já tinha um material melhor, né? Eu consegui um disco daqui, um LP ainda, do Manolo Sanlúcar, que eu coreografei para Joinville. Muito bom. O Tauromagia, né? Tauromagia. E aí, esse meu trabalho acadêmico sempre foi assim o que até que me manteve também. E que foi o que possibilitou, quando eu estava na Espanha, eu vim uma vez por ano coreografar, dar cursos e coreografar. Então eu consegui fazer essa ponte, né? Então eu vi as gerações se sucedendo aqui. Me explica. Você foi para a Itália, passou pela Espanha, ficou um ano na Espanha, voltou para cá e depois você voltou para a Espanha? Isso. Morou lá um tempão. Eu fiquei em Itália no ano de 87. Aí depois eu voltei para cá. Aí 88, 89, 90, eu fiquei aqui trabalhando esse grupo, né? Infanto Juvenil. Depois, eu cheguei a ficar 6 meses em São Paulo com a Paula Martins, porque como eu estava sem professor aqui, fiquei. Paula Martins. Eu tinha uma grande amiga que também foi bailarina lá da Valéria, a Luciana Madeira, que era bailarina do Balé Estágio, e era muito minha amiga, e ela me hospedou, e eu fiquei 6 meses em São Paulo. Eu vinha de 15 em 15 dias da aula, maluca, e ver o marido. 15 em 15 dias, eu vinha da aula e ver o marido e voltava para São Paulo. Fiquei aí 6 meses com a Paula. Paula muito didática, uma coisa que muito me interessou, porque eu sempre fui muito didática. Da Paula, por favor. Me fala da Paula, por favor. Um trabalho muito interessante, porque ela tinha um trabalho muito teatral, né? Porque ela tinha aquela origem do teatro, né? Ela era passional até, nossa, o último fio do cabelo. Então, as sevilhanas dela, que eram do PRC, ela era muito didática, ela escrevia as coisas como uma partitura. Então, aprendi muita coisa com ela, assim. Principalmente dessa parte das sevilhanas e alguma coisa de flamenco também, a solear que ela montava. Muita coisa assim que me deu material, vamos dizer assim, para eu seguir antes de eu ir para a Espanha. Antes de eu ir para a Espanha, foi muito boa essa minha estada aí em São Paulo. E eu cheguei até a fazer um espetáculo com ela, fui como convidada, né? Porque eu não era do grupo dela, fui como convidada. Foi. Você lembra das pessoas do grupo dela? Não lembro, eu só lembro que eu tive uma que ficou minha amiga, que foi a Daniela Versiani, mas eu acho que ela não seguiu. Depois do Flamengo, ela seguiu um tempo, depois ela veio para o Rio, ela chegou até a dar umas aulas para mim, uma época que eu viajei também, mas acho que ela não seguiu, não. E as outras eu não lembro. Era um grupo pequeno. E um guitarrista que era um senhorzinho, um fofo. Alguém falou dele outro dia, só que eu não me lembro o nome. O Pedrinho. Esse. Ele era muito fofo. E aí, era esse guitarrista. Então a gente fez um show, não me lembro do lugar, era um café assim, meio alternativo. Eu me lembro que ela falou que teve um dia que ela falou assim: ai meu Deus, o pessoal do Tarantos está aí. O pessoal do Tarantos era respeitado, né? E ela falou muito dela na entrevista, falou bastante da Paula também. Era uma pessoa boníssima, era uma figura, era um personagem, né? E a academia era na casa dela, então era bem bacana. E eu sempre quis fazer isso, né? E eu acabei tendo aqui na Barra uma academia na minha casa também, né? Um estúdio na minha casa, há muito tempo. E aí... E aí você foi para em 91 é que eu consegui ir para a Espanha de novo. E aí foi quando eu conheci o Amor de Deus. E eu fiquei 2 meses. 2 meses. Com 5 horas de aulas diárias, morando com a Lúcia um tempo, que a Lúcia também estava lá. Olha a Lúcia de novo. E
E aí houve aquela overdose, né, ô Débora, que você sabe, né? Aquela overdose na veia, que eu cheguei lá e falei, Mas você gente, já, eu sou toda... Hã? mas você já Fala. chegou na nossa maestra logo de cara, nossa maestra Menina, maravilhosa, Maria. eu cheguei. Eu cheguei, aí comecei assim, a conhecer os professores, né? Porque você tinha essa oportunidade, faz uma aula ou assiste e tal, para poder conhecer. Então eu conheci o Ciro logo de cara, já me apaixonei logo de cara, porque ele era muito didático, ele tinha um método, né? E tudo. Fazia algumas aulas com a Maria Madalena, fiz o Paco Romero os 2 meses, porque ele dava muita base de castanhola. Muito, muito. Ele não tinha muita paciência, não, né? Eu posso falar, eu tinha medo de entrar na aula do Paco Romero. Eu era bravo pra caramba. E eu amava a castanhola, mas eu falei, eu não vou nessa aula nem a pau. A vontade de levar ele, o medo dele tacar a castanhola na cabeça da gente. E assim, ficava ali atrás, né? Só aprendendo, quieta, abria a boca, entrava muda e saía calada. E eu me lembro, que eu conto até para as meninas, olha, se vocês acham que eu sou exigente, que eu sou isso, que eu sou aquilo, vocês tinham que conhecer o Paco Romero. Terminava a aula, ele falava, se acabou, e ia embora. Eu falava, meu Deus. Os outros professores... Então, os outros professores agradeciam, né? Davam boa noite ou bom dia, desejavam tudo de bom, obrigada. Ele não. Ele falava, se acabou e ia embora. Era muito engraçado. Coisas que a gente passa, que a gente tem que aguentar, né? Para poder... para poder absorver, né? Aquilo tudo, né? Era muita maluquice, eu chorava demais. Eu chegava em casa e falava, meu Deus, eu sou toda torta. Eu não tinha nem sapato. Era muito diferente, né? Porque eles eram muito exigentes, era outro tipo de idade, muito. O respeito que a gente tinha era absurdo, né? Isso. E aí você ficou 2 meses, então, e voltou para cá, não? Ficou lá e voltou? Fiquei 2 meses, overdose, na veia de flamenco. Aí a Lúcia um dia falou assim, tem uma professora que ela tá dando aula no horário de almoço. Acho que é um horário bom para você. A Lúcia não conseguia nesse horário porque ela dava aula de barra solo. A Lúcia é muito boa, né? Barra solo, balé e tudo. E ela já trabalhava lá, né? E dava essas aulas. E ela falou assim, vai lá ver. Disseram que ela é muito boa. Aí eu cheguei, né? Naquela de fininho, né? Aí veio eu e Daniel, assim, de longe, ouvindo um barulho de um troço batendo no chão, né? Aquele barulhão. Ela dava aula com bastão, né? Aí a porta estava assim entreaberta, eu botei a cara assim, devagarzinho, assim, para ninguém me ver, né? Olhei aquilo, eu falei, gente, eu vou me embora, eu fui me embora, juro por Deus, eu virei as costas e fui embora. Quando a gente estava no corredor, ela botou a cabeça para fora, riu, falou assim, queres passar para mirar, né? Ai, meu Deus. Fui, né? Aí fui. Aí sentei lá para assistir a aula, falei, meu Deus, o que é isso que eu estou vendo? Não estou absorvendo nada disso. Tava a Soledad fazendo a aula, que ela tá até naquele vídeo que eu vou te mandar, da seguirilha. Nossa, a Soledad era um monstro dançando, né? Eu falei, gente, essa mulher, eu quero ser igual a ela, né? Eu sempre tinha essa mania, eu quero isso, eu quero ser igual a ela. Linda na aula, uma aula linda, técnica, uma maluquice, aquele bastão. Falei, meu Deus. Aí, quando acabou a aula, eu fui falar com ela, né? Perguntei, né, humildemente, se ela não tinha uma aula menos adiantada do que aquela. Ela falou, não, eu só dou aula para adiantado e profissional. Você tem base? Aí eu, tenho, né? Tenho base? Não tenho. Você tem sapato, Débora? Ela que me deu o endereço do Galhardo, pra você ter noção. Eu não tinha nem sapato. Meu sapatinho era aquele sapatinho da Capes, bem... Aí comecei. E me lasquei toda, né? Corri atrás. Aí você lembra, né? Que não podia gravar as aulas, não podia nada. Aí eu gravava num gravadorzinho daquele pequenininho, depois alugava estúdio, me fechava no estúdio, ficava lá treinando e seguindo o pessoal na frente, que já tinha, né, que já tinha mais entendimento. Porque a Tina é a rainha dos sincopados, contratempos e coisas loucas, né?
A primeira né? vez também que eu entrei na sala dela, o Sérgio já estava lá, Já o Estro tava, né? amigo. Aí eu Uhum. falei, o que eu estou fazendo aqui? Minha Nossa Exatamente. Senhora, o Áquilas Mendes, eu não sei se você chegou a conhecer, Dancei com ele, dançava depois te aqui. conto. Então, ficou amiga da Carmen, depois a gente foi fazer um show no Rio, com a Carmen, tal, que a Carmen chamou. O Áquila falou, você vai conhecer uma professora incrível de sapateado. Foi a primeira aula que eu entrei em Amor de Deus. Nossa, tá pior que eu. Aí eu queria me matar, né? Cortar meus pulsos e falar assim. E aí o Atlas falava, não desiste, Débora. Ela é a Porque melhor que tem. Eu passei a por vontade todo que mundo dá aqui. é desistir. Não, ele falava assim, todos são maravilhosos, mas essa aula dessa mulher de sapateado não tem igual. E lá eu fiquei meses chorando, assim que eu cheguei a Amor de Deus, com Latina, minha maestra de toda a vida, não me É bom arrependo nem um porque pouco. todo mundo chorava. Muita gente chorava, né? Então não era só eu. E aí eu me apaixonei, né, por ela, pela aula, pelo método, por tudo, pela pessoa dela. Um dia a gente estava na aula, de repente entrou o Adriano, aquele sol brilhante, entrou na aula, ficava todo mundo assim, sem... Eu nem conhecia, não sabia. Aí aquele carinho dela com ele com ela, eu falei, gente, ela, meu filho e tal, nada. E ele ia com a companhia dele, ele tinha uma companhia chamada Dançar, não sei se você chegou a conhecer, que era a Não, primeira a esposa companhia não. dele, era a primeira esposa dele, a Maite, e depois tinha outros Mas, bailarinos que depois migraram para o Canales. Esses bailarinos que eram da companhia do Dançar, quando o Dançar acabou, que o Adrião foi para o balé da Cristina Oios, eles migraram para o Antônio Canales, né? Que era a Tátia, que você conhece, o Cook, a Patrícia e o Miguelito. Miguelito também. uhum. Então, e aí nesse primeiro momento de 2 meses lá, a gente se conheceu o Adriano, conhecemos o Ciro, ficou muito amigo nosso também. Eles gostavam muito do Brasil, né? Tinha essa identificação, então era bacana. Uhum. E aí voltei E para quando que cá com foi aquela. o ano que Esse você ano, trouxe o Adriano? Eu lembro que eu fui na tua escola. Que ano foi que você trouxe o Adriano 96. para dar aula? 96 foi quando eu voltei definitivo. Depois, tá bom. Uhum. Foi quando eu voltei definitivo. Aí eu enlouqueci em 91, voltei para cá, falei, quero voltar para a Espanha. Aí começamos esse processo de voltar para a Espanha. Daniel também adorou, não queria nem ter ido, acabou indo e adorou, se identificou demais com os artistas, com a arte, porque ele é pintor, né, também. E aí voltamos em 92, no final de 92. Eu ainda coreografei para Joinville, em 91 ganhamos um prêmio, 92 ganhamos um prêmio, e aí eu fui embora. Ô, Vicky, mas me conta um pouco mais aqui do Rio. Tinha, então, a Mabel e o Alberto, que já estavam nessa época, então, na Casa de Espanha, mais ou menos que ano que eles foram para a Casa de Espanha? Olha, quando eu já morava aqui, foi em 88, 89, mais ou menos. Porque eu morava aqui em Teresópolis. E que outros grupos que você lembra da mesma época que você, que já começaram a se mover? Quem que estava nessa época? Eu me lembro dessa época, já tinha a Sônia Castriotro, né, Soraya, que depois deram origem também a Simone Abrantes, que depois teve o grupo dela, com a Mara, guitarrista, né? E nesse meu período, né, vamos dizer assim, que eu fiquei na Espanha indo e vindo, eu fazia muito contato com todos eles, né? Graças a Deus sempre fui amiga assim de todo mundo. Então era de Ricardo dançava também com a Isabel, com a Marta, e aí tinha já a Vera, né, fazendo um trabalho também excelente já na Zona Sul, tanto que quando a gente trouxe a Tina em 95, que você também trouxe, né? Ela veio de São Paulo para cá. Foi junto com a Vera, da Zona Sul, Vera Alejandra, e a Valéria Moreira, que era da academia, que tinha bastante aluno lá, né? A gente tinha bastante aluno. Então a gente se juntou para trazer a Tina.
Foi a primeira Foi a vez que a primeira Tina vez que a veio. Tina foi para ir para o Rio? 95. 95. Eu ainda estava meio na Espanha, meio aqui. Eu vim Aham. em 95, já com o Adrião Varado. Adrião, Ah, que é muito meu amigo também. Porque a gente se conheceu lá, não foi nem no Flamengo, a gente se conheceu no meio da música. Porque como eu ah, canto e Daniel toca, a gente tinha um quinteto, a gente trabalhava em Madrid com música. E aí a gente hum, conheceu o Adriano Varado na música brasileira, né? Lá no meio de música. E aí ele tocava Flamengo e a gente se identificou. E em 95 ele queria vir para cá para ver o pessoal dele de São Paulo. E eu falei, bom, então vamos fazer um espetáculo lá no Rio, algumas apresentações e viemos. E aí foi bem bacana também. Foi nesse ano que eu fui aí dançar com o Atlas, que ele estava com ah, um grupo. me conta agora. Dancei. O Adriano fazia essa ponte, né? O Alvarado, São Paulo-Rio. Sim. Então ele aqui comigo, a gente fez vários cursos, vários workshops, né? Porque aí com a guitarra ao vivo era outra coisa, né? E com ele, então, era outra coisa, maravilhoso. E aí ele foi para São Paulo e aí convidaram ele para fazer esse show e ele me chamou também. Então fomos a Campinas, foi um show bem bonito naquele teatro de Campinas. Era ele, o Hector Romero, argentino, a Ana Morena. E tinha mais uma menina. Ai, meu Deus, como era o nome dela? A Não é baixinha, a bem Sila. baixinha. Sila. Sila. Alô? Sila. Então é do grupo do Atlas Alândalos, era isso? Isso. E eu e a Ana Morena, a gente foi como convidada. Aí foi bem bacana também, foi muito legal. E tava muito assim, bacana o movimento. Teve aquele Amor Bruxo, né, que foi montado aqui no Rio, que depois foi para São Paulo, que até a Andréa Guelpa participou aí. Isso. Aquela peça do Amor Bruxo, tava um movimento bem bacana. E assim, eu não me lembro assim também de muita ciumeira, muita coisa assim, como tinha nos antigos, né, que você não podia nem olhar para o lado. Se você era de um professor, você não podia ser do outro. Mas Aí então, você... deixa eu te perguntar isso. Deixa eu te perguntar isso. Você comentou que, na verdade, você fazia aula com a Elga Eula. e com a Anabel ao mesmo tempo. Aí eu fico pensando, nossa, mas eu não podia fazer isso. A gente não podia muito fazer isso. Não podia, né? Não, a Eula era uma pessoa muito assim, muito bondosa, muito bacana. Quando ela me indicou para a Mabel, e logo a Mabel, logo depois eles me chamaram para Los Romeros, eu não fiquei mais com a Eula, porque não dava para compaginar os horários, entendeu? Mas ela continuou minha amiga sempre. Aí, ao mesmo tempo, era a Mabel e a tia Lídia. A Mabel tinha um pouquinho de ciúme da tia Lídia, mas uma coisinha de nada assim, só uma coisinha. Uma coisinha. Porque como eu sempre fui da academia, então não tinha muito como me bloquear, entendeu? Era o meu trabalho, né? Da vida toda, desde pequena, desde novinha. E aí, depois da Tina, a vida da gente muda, você sabe, né? A gente fica louca e quer mais e mais e mais e mais. Aí, quando eu voltei para lá em 92, eu fiquei só com ela e com o Ciro, na verdade. Era o Ciro com aqueles trabalhos de braço maravilhosos, com aqueles braceios e saia e todo o trabalho que eu amo até hoje, que eu passo para os meus alunos, sempre passei, e com a Tina. Então eu fazia 2 horas na hora do almoço com a Tina e 2 horas à tarde com o Ciro. Porque em aí 92 eu estava na Espanha e eu aluguei o seu apartamento, você lembra disso? Foi em 95. Foi em 95, foi quando eu vim para cá com a Adrienne Alvarado. Na Plaza Maior, que cheirava a bocadinho de calamar. Ai, mas era maravilhoso, maravilhoso. Estava me sentindo na Praça Maior. Foi em 95, então. 92 eu morei depois numa República de Brasileiros. Foi isso. Foi pouco antes de você voltar e trazer a Tina, porque naquele ano mesmo a gente trouxe a Tina, né? Então foi tudo muito seguido. Quando eu comecei a fazer essa retrospectiva, eu falei, caramba, como era tudo muito seguido, né? E o trabalho com a Tina era uma coisa assim que você viu, né? Aquele vídeo, ele é de 93. Então vamos dizer que eu estava 1 ano direto com ela.
Eu sabia tudo, tudo. Sabia todas as coreografias. Porque todo dia, né? Essa é a vantagem do Amor de Deus, né? A aula todo dia. E a gente estava lá quando o Amor de Deus foi fechada, né? A antiga. Naquele vídeo você vê que não tem espelho, não tem nada, porque tinham quebrado tudo no dia anterior, que teve um protesto para não fechar, mas acabou fechando mesmo, porque o dono já era bem idoso, né? O Juan Boro. Só que naquele dia ali a gente não sabia o que ia acontecer no dia seguinte, o que ia ser dos professores, entendeu? Aí eles se distribuíram, foram para o Cambório, foram para outros lugares. A Carmen Del Rio estava lá nessa época. Foram para outros estúdios até que abriu o Amor de Deus Nova em Embaixadores. E hoje em dia ela é lá na Caia Santa Isabel, em cima do mercado municipal, né? Isso. Mas quando era muito antigo. Quando você voltou da Espanha dessa época, que ficou mais tempo, foi para o Rio, como é que estava o ambiente no Rio de Flamengo? Muito melhor, né? Outra coisa. Assim, muito mais as pessoas ávidas, né, de conhecimento, as coisas chegando um pouco mais já de discografia, né, informação. Não tinha ainda uma internet uau, mas já tinha alguma coisa e o movimento, as pessoas muito dedicadas, né? Então, por exemplo, a Tereza Canário, que era a Tereza Máximo na época, Tereza Canário, ela fez muitos festivais assim, encontros, né? Não era festival de concurso, não. Ela fazia encontros de flamenco, isso era muito bom, divulgava muito. O primeiro que eu dancei com o Fernandinho, quando eu voltei da Espanha, que a gente dançou de calça jeans e o pessoal achou que a gente ia dançar jazz. A criancinha para mim, você vai dançar jazz? Falei, não, eu vou dançar flamenco. De calça? Falei, de calça. E aí a gente trouxe toda uma coisa nova, né? De Tina e Tina, uma buleria, um martinete, com bastão e tudo. Foi aquela coisa assim, né? Diferente, mas era bacana, porque o pessoal gostava, assim, o pessoal valorizava, né? E queria realmente. E todas, assim, a gente trouxe a Tina, né? Depois a gente trouxe o Adriano, assim que eu voltei, né? Que foi esse curso que veio um monte de gente fazer. E depois eu trouxe aí no ano seguinte ele já foi para São Paulo com você, depois que ele veio para cá, para o Rio. E aí depois as pessoas começaram a conseguir trazer outras pessoas. Aí já veio a geração de Alan, de Tisa, né? O Agostinho Carbonel Bola teve aqui um bom tempo. Cheguei a trabalhar também com ele. Os outros se mantiveram, Fábio Nin, aí veio a geração da Vera e depois das alunas da Vera. O Miguel Ángel, ele também esteve aqui tocando um tempo, muito bom também, guitarrista, também trabalhou com a Vera, vi um show lindo dela com as meninas, com ele. Que anos que eram esses? Fala para mim mais um pouco do ano. Esse ano já era 97, 96, 97. Depois que a gente voltou mesmo, depois que eu voltei mesmo da Espanha. E aí depois que eu voltei da Espanha, você formou algum grupo? Ou você ficou dando só aula? Aí que eu fui formar minha companhia, que foi o Balé Flamenco Vitória Nunes, que foi aquele que o Adriano veio inaugurar o estúdio, que foi uma barulheira danada. A gente sempre teve problema com barulho, né? Deus que me perdoe. Como eu já fui expulsa. E dali, Flamengo... o primeiro bailarino que começou comigo foi o Fernandinho, que foi oriundo desse grupo Artimanha, né? Que foi da Valéria Moreira. O Fernandinho, a gente começou a dançar junto, que foram nessa época dos festivais da Tereza Máximo e tudo. Depois veio a Ângela Viegas, aí ficamos nós três, tocamos com o Miguel na época também. Depois veio a Débora Hernandes e a gente começou a trabalhar bastante. Eu dava aula na faculdade de dança também, que era uma coisa bem interessante, que era essa parte acadêmica que eu tanto gosto, né? Dei aula muito tempo na faculdade de dança. Era assim, um período. Oi?
Os músicos dessa época, que você está falando, antes do Alan e da Tisa, a gente tinha a Mara, o Pablo, mais alguém que você lembra? Quem cantava? Quem cantava? Não tinha, assim, que eu me lembro, assim, não tinha cantaora, assim, aqui. A cantaora mais, assim, que eu me lembro, mais ativa mesmo foi a Tisa. Foi que foi mais... E aí você trabalhava com todo mundo, na verdade. Você permeava por todos os lugares. E trabalhava muito com música mecânica também, porque isso é uma coisa que eu também desmistifiquei muito na Espanha. Porque eu vi o Adriano, por exemplo, num concurso que tinha de dança espanhola e flamenco, ele ganhou com a companhia dele com música mecânica, de um compositor argentino chamado Lito Vitale, uma coreografia linda, e ele ganhou o festival. Entendeu? Então, assim, eu fui desmistificando um pouco essa coisa da música mecânica, porque, se é com música mecânica não é flamenco, não existe isso, entendeu? Claro que o flamenco original é com música ao vivo, mas se você não tem com música ao vivo, você não vai fazer nada? Não, você tem claro que fazer. Sim, né? Então, eu pegava Paco de Lucia, Jorge Pardo, Chano Domingues, toda essa geração que foi vindo depois do Paco, que foi... durante e depois dele, né, que foram evoluindo com a música, aí já entram os novos flamencos, eu tava lá, né, aí vem Joaquim Cortez, aí vem Antônio Canales, aí vem Sara Baras e Adrián, e todos esses novos, Joaquim Grilo. Então você tanto viu um Canales fazendo, eu assisti os ensaios do Toureiro, vi a estreia, eles claro, era uma orquestra, né, de flamenco. Claro. Mas no outro festival também eu vi com música mecânica. Então, dependendo do momento, da situação, era totalmente permitido, vamos dizer assim, entendeu? E você manter músicos e tudo é muito difícil, né? É complicado. Então, agora, as aulas da Amor de Deus, você lembra, né? Eram todas com guitarrista, não tinha aula. Né? A gente não... Eu fui na época que o Cigala cantava na aula da Bela Fernandes, a gente estava lembrando disso. Então, que lindeza, né? A gente viu muita coisa, né? Eu vi muita coisa. Eu vi nesse festival, a gente estava no saguão, já o Adriano, a Maite, eu e Daniel, e veio o Gades cumprimentar o Adriano. Eu quase morri dura. Eu falei, gente, eu tô num filme. Eu tô dando um filme aqui. Aí, quando ele tava com a Cristina hoje, ele, Vitória, a Cristina hoje vai vir, porque ela nunca vinha, né? Porque não parava a companhia, né? Ela vai vir numa exposição de arte, você quer conhecer? Então eu tava assim, dando um filme. Falei pra ela, eu falei, olha, você é uma das responsáveis de eu estar aqui. Eu consegui falar isso pra pessoa. Era uma loucura, era muita maluquice, assim. Mas foi uma época muito rica, né? De mudanças, de quebra de paradigmas e tudo. Então, mas é bacana isso, né? Da gente ter assim a mesma vivência, né? Que aí um compreende o outro. A gente é uma tribo, né, Débora? Se você pensar, a gente é uma tribo mundial, é no mundo inteiro. Se você for no Japão e dançar sevilhana, você vai dançar sevilhana com a japonesa, a mesma sevilhana, vamos dizer assim, entendeu? Na época, vou perguntar uma curiosidade, em Amor de Deus, eram mais espanhóis que estavam, né, do que estrangeiros, não éramos tantos estrangeiros. Tinha gente do mundo inteiro, mas você via ainda os espanhóis fazendo aula. Tinha espanhol, mas tinha muito estrangeiro. As japonesas chegavam em bando. Elas chegavam assim... na aula da Tina era lotada de japonesa, lotada, né? Lotada. Tanto que a Tina foi para o Japão. E você fazendo esse trabalho tão interessante. Nossa, cada pessoa que eu vi assim, as entrevistas, ia passando um filme na cabeça, né? Porque você volta, né? No passado, nas pessoas... nas origens, nas dificuldades que a gente tinha. Nossa Senhora, esse pessoal de agora não sabe o que é dificuldade. Você sabe que eu acho, que eu falei já várias vezes, né? Porque eu estou entrevistando todo mundo da nossa geração, né? Eu acho que a gente, de certa forma, foi privilegiado por isso, porque era uma geração intermediária entre os imigrantes e depois essa nova geração que veio, né? Que a gente formou, na verdade.
Então, essa coisa de falar muito, de ter que correr atrás da informação, o músico estava 24 horas junto com você, na mesma pegada, era muito legal. Hoje é maravilhoso, mas tinha uma coisa de vestir a camisa com uma intensidade. É um trabalho de pesquisa profundo, né, Débora? Era pesquisa profunda, né? Por exemplo, nessa primeira vez que eu contei que eu fui para a Itália e passei por Madrid, que eu comprei um livro, esse livro me acompanhou muito tempo, porque ele já era um livro inovador. Ele vinha com um disco. Ele vinha com um disco que não era nem LP, era aquele metade do caminho, assim. E ele ensinava passos de soleá, passos de seguirija, tinha os 2 bailes no disco gravado e a pessoa falando e contando. Então, para mim, aquilo foi um material assim, muito bom, sabe? Que eu até hoje, quando eu fiz minha monografia, que eu fiz pós-graduação, e minha monografia foi a importância da dança flamenca para a formação do profissional de dança. Porque eu via que as minhas alunas, elas chegavam no 7º período, né, da faculdade, e aí elas tinham a dança espanhola. E a dificuldade que era. E elas já eram bailarinas, já eram professoras e tudo. Mas juntar a mão com o pé, né, a percussão do pé com a leveza da mão, tudo isso, para elas era muito enriquecedor. Então a minha monografia, a minha pós-graduação eu fiz em cima disso, né? E sempre esse trabalho de pesquisa. E quanto mais você pesquisa, mais você vê que sempre você tem coisa para pesquisar no flamenco. A gente não se aposenta nunca. É sem fim, é maravilhoso. Isso que eu falo para minhas alunas, eu falo, gente, vocês têm uma coisa aqui, uma cultura que ela se renova, que ela não termina nunca, que ela resgata a sua história antiga e ela vai ficando contemporânea, ou seja, é infinito. E elas falam, mas quando é que eu vou aprender? Não vai, relaxa, o legal é muita coisa para fazer, né? Muita coisa para aprender. A Isadora, outra pessoa. A Isadora, minha filha, está perguntando, quer saber para você, contigo, que faculdade que você deu aula ou dá aula ainda aí no Rio? Não, agora não dou mais. A faculdade até acabou. Chamava Universidade. Primeiro era Faculdade da Cidade. E depois, quando se transformou em universidade, eles fizeram Universidade. Só tinha esses 2... Tinham 3 faculdades que davam aula de dança, que era a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Angel Viana e a Universidade. E a Universidade foi onde eu dei aula há muito tempo, e depois que eu tive a Manuela, que eu parei, e depois não voltei. Fiquei só renovando a licença, mas aí acabou que o curso era uma matéria eletiva, então, às vezes tinha interesse, às vezes não tinha. Eu dei sorte que na minha época eu estava muito em voga, foi essa época, né? 95, 96, 97, 98, ainda estava assim, o Flamengo estava fervilhando aqui no Rio. Né? Diferente de São Paulo, que eu acho que sempre fervilhou aí, né? Porque a colônia andaluza aí é muito mais forte. Aqui era uma colônia mais galega. Então, eu vendo a Iracy falando, eu alucinei, né? Falando a coisa do clube, das ruegas, das coisas que tinha. Eu falei, Jesus, aqui não tinha nada disso, Débora. Então, o clube não tinha nada disso. Como que as pessoas se encontravam aí no clube? Como que era aí na Casa de Espanha? Você pegou essa época da Casa de Espanha? Eu não frequentei a Casa de Espanha. Não, eu não frequentava. Eu não frequentava a Casa de Espanha. Eu conhecia porque o Alberto e a Mabel dançavam, os Romeiros dançavam em várias casas de Espanha. Então dançávamos em Niterói, dançamos em uma outra Casa de Espanha que a gente dançou também, não me lembro. Fomos a São Paulo, que eu acho que foi nesse clube, que a gente dançou com o Pedro, com o Mário. A gente chegou até a conhecer a casa do... a gente chegou até a conhecer a casa do Pepe lá em Embu das Artes. Ele era uma delícia de pessoa, quer dizer, é uma delícia, né? E não sei, nem lembro de lembrar de mim, mas enfim, eu lembro dele super bem. E aí a gente conhecia assim, mas eu não frequentava esse meio. Eu não tinha esse contato assim. Era no El Pescador, que era de espanhóis também.
mas uma coisa distante, assim, não tinha um meio, assim, flamenco, nem de dança espanhola, que não tinha. Tinham polos isolados, vamos dizer assim, entendeu? Como? Tinham polos isolados de pessoas que trabalhavam com isso. E a gente se apresentava bastante, isso também ajudou muito a divulgar, né, na época. Muito, muito, muito. Tinha muitos encontros de dança, muitos encontros. A própria diretora dessa academia, que a Mabel dava aula, a Soraya Horta Muniz, era da de jazz, mas ela fazia vários encontros de dança. Então era Regina Sauer, era gente de todos os estilos de dança que se reuniam, né? E a dança espanhola também. Era muito bacana, era um momento bem rico aqui no Rio. E eu fiz isso também depois, né, que eu voltei e tal. A partir de 98, abriu a Casa de Cultura da Faculdade Estácio de Sá, da Universidade Estácio de Sá, aqui no Rio. Eles abriram uma Casa de Cultura e eu fiz um projeto chamado Dança Aberta, durante 5 anos. Era um projeto que era assim, nós éramos a companhia que convidava, né? A companhia de flamenco. Ali que tocou muita gente boa comigo, o Alan, o Alejandro, Luciano Câmara, Georgia, o Fábio Nini, tudo tocou ali nesse projeto durante esses 5 anos. E aí nós convidávamos, né? Eu convidava sempre um grupo que estava iniciando de qualquer estilo de dança. Dança moderna, balé clássico, e um grupo profissional. Então, por exemplo, quando eu convidei o grupo do Stephen Harper, que é de sapateado americano, nós fizemos um número juntando o sapateado americano com o flamenco. Essas coisas que eu gosto. Adoro. Depois, quando eu fiz a dança árabe, a mesma coisa. A Luciana Midles foi minha aluna na faculdade e se especializou em dança árabe. Então, o grupo dela e a Khalil, a gente juntou, eu convidei o grupo dela e a gente fazia um número, eu e ela, e os grupos de fusão com dança árabe e dança flamenca. Certo. Aí com música ao vivo, algumas coisas com música ao vivo, enfim. E ali foram 5 anos nesse projeto, foi muito bacana. Foi uma coisa assim... 98 até 2003, 2004, é isso? 98 abriu a Casa de Cultura. O projeto mesmo começou no ano 2000. De 2000 a 2005. Foi quando eu tinha meu estúdio na Barra, esse estúdio que já era do Balé Flamenco Vitória Nunes, que era na minha casa mesmo, né? Então, era tudo ali na Barra. Tudo ali pela Barra, da Tijuca. Grupo, o Balé Vitória Nunes, ele durou quantos anos? O teu estúdio? Durou bastante. Tanto, eu trabalhava tanto com música ao vivo quanto com música gravada. Isso daí eu sempre fiz isso, misturava. Então, foi de 2000, a gente começou, quando eu voltei, né, em 96, e eu encerrei o grupo mesmo em 2010, 2011, por aí. Então, durou bastante. Mas várias gerações de bailarinos, né? Os primeiros... foi bastante coisa. Agora, em 2005, teve a gente ficou zerado, assim, de bailarino. Porque uma foi ter filho, outra foi não sei o quê, a outra foi embora para Goiânia, e ficou só eu e a Débora Hernandes. A Ângela já tinha seguido outro caminho, Fernandinho foi para a Áustria, depois para a Alemanha e depois para a Suécia. Ele fez o caminho de exterior, né? Com balé clássico, contemporâneo e tudo. Ele é coreógrafo na Ópera de Gotemburgo. E em 2005 a gente ficou assim, só eu e Débora. Aí nós começamos a fazer um trabalho que eu já queria ter feito há muito tempo, que foi em cima da obra do Vicente Amigo, do poeta. Que é sobre a vida do Rafael Alberti. Então, eu comecei um outro grupo com outras pessoas, que a proposta era de bailarinos, inclusive, de vários estilos. Tinha de balé clássico, de dança de salão, de dança árabe. Juntei esse grupo, éramos 7. E ficamos 2 anos montando esse espetáculo. Esse espetáculo estreou em 2007, chamava Volver, Dança para um Poeta. Eu roteirizei, né, esse disco do Vicente Amigo, e nós fizemos um espetáculo
com projeção digital de 3D, que um amigo meu era especializado, então a gente interagia com Que com lindo! o 3D. Ficou bem bonito, ficou bem bacana. Eu mostrei até para o Sérgio, né, quando ele veio aqui agora. Ele Filmagem. gostou muito. Você tem essas filmagens? Isso foi bem bacana, tenho. Foi bem bacana esse espetáculo. E foram 2 anos também sendo expulsos de lugares, porque era muito barulhento, aquela coisa de sempre. Mas a gente... Ah, meu Deus! É difícil. Mas muita gente apoiando também, né? Nós conseguimos fazer o espetáculo, tivemos patrocínios. Foi bem bacana, foi muito bom. E depois, o grupo de novo, cada um foi seguindo seu caminho, um foi ter filho, outro foi não sei o que de novo. E aí eu comecei um outro trabalho numa outra academia, lá na Barra também, na Le Plier, com criança. Aí lá vem as crianças de novo. E graças a essas crianças eu fui parar... graças a essas crianças eu fui parar na Suécia, na Ópera de Gotemburgo, que eu dei um workshop em 2010. Que linda! Porque a esposa... Foi bem bacana, porque a esposa do Fernandinho, eles sempre vinham ao Rio, a gente sempre se encontrava, que a mãe dele mora aqui. E aí, ele é como se fosse meu filho, assim, né? Eu considero. 1, 2, né? Que são vários. Aí ele levou a esposa, ele veio casar aqui, né? Trouxe a esposa, Angelina, e a Angelina foi assistir minha aula com as crianças, e o trabalho dela também é muito voltado com criança. E ela montava sempre, era uma das organizadoras desse workshop que tinha todo ano na Ópera de Gotemburgo. Aí ela falou pro Fernando, podia chamar para dar aula na ópera, né, no workshop. Isso foi, sei lá, em março, e o workshop... Isso foi em junho, e o workshop era no outro junho, do ano seguinte. Aí eu falei, tá bom, né? Imagina se isso vai acontecer, né? Aí, em dezembro, assim, meio desanimada, porque às vezes a gente desanima, né, Débora? Às vezes dá um cansaço, assim, né? Opa! Ele me ligou, 90% certo de você vir em junho. Eu falei, o quê? Aí eu fiquei louca, né? Eu falei, meu Deus, como assim? Que demais! Aí fiquei 6 meses me preparando. Fiquei 6 meses me preparando, porque nessa época eu não estava dançando muito. Porque lá no Rio estava muito difícil dançar, sabe? Tava difícil mesmo. Então, eu estava sem grupo na época. E eu me lembro que eu fiz um espetáculo com a Alan e a Tisa e o Alejandro, assim, já foi quase uma despedida, né, do Rio. Porque estava muito difícil, os espaços estavam difíceis, tudo muito caro. Aí eu não estava quase dançando, eu estava só dando aula. Então, quando você só dá aula, você perde um pouco o pique, né? Para você encarar uma ópera de Gotemburgo, vamos combinar, né? Mas acabou que deu tudo certo. E 6 meses fazendo musculação, me preparando. Porque foram 5 dias, mas assim, 6 horas diárias por dia de aula. Porque eram 4 turmas, 1h30 cada turma. Aí eu já com uma idade, né, Débora? Vamos combinar, né? E aí, no final da aula... Tá ótima. O que a mulher conseguiu fazer 61, né? Não parece, então, não parece nem a pau. Obrigada! É a dança. E aí, em 2000, eu estava com 51, justamente. Tinha feito 50 em 2009, em 2010 eu fui. E foi maravilhoso. E aí, claro, era música mecânica, né? Não tinha como dar com música ao vivo. E aí eu tenho um bolero de Ravel flamenco, uma versão flamenca, que eu já montei há muitos anos, fui remontando, e montei na ópera. E no final, no último dia, eu juntei todas as turmas, e foram 70 pessoas dançando. Que lindo! 70. Gente, magistral, incrível! Nossa, Vitória! Foi muito bonito, foi muito bacana. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem uma pergunta aqui do André Pimentel, do Ateliê Flamenco. Beijo, beijo, beijo. Ele ficou muito interessado nesse teu trabalho com o poeta do Vicente Amigo. Se a gente consegue assistir alguma parte em algum lugar. Ele está no YouTube? Não, eu não tenho...
Não, não botei ele no YouTube, não. Nunca botei, na verdade. Eu tenho até o DVD, eu tenho que me, até que teria até que me concentrar nisso para poder Sabe por quê? é, Porque é um trabalho pegar. inovador, no sentido também de você usar a tecnologia, né, junto Sim. com o trabalho de flamenco, e a gente não vê tanto isso aqui no Brasil, então muito menos, né? Deve ter sido bem legal, bem diferenciado. Ah, obrigado, André, pela pergunta. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu tenho um amigo agora que tem muita facilidade, né, para fazer esse tipo de coisa. Vou ver se eu consigo com ele para transformar esse CD, esse DVD que eu tenho e colocar, né, nem que seja fragmentos, algumas partes assim importantes, né, Olha, tinha um flamenco nas pontas. nossa, que demais! Que lindo! É, porque a clássica, né, que era bailarina clássica, o sonho dela era dançar flamenco. Então ela veio fazer a aula e se preparou para esse espetáculo e eu fiz uma parte para ela nas pontas. Bem bacana também, diferente. Ó, Yara Castro está dizendo que você está ótima. A Vera Alejandra Ai, também. Todas nossas colegas. as migas estão ótimas também. Eu vejo elas na internet, estão ótimas. A Vera é energia pura, né? Com aquele É. sorriso. Nossa. Yara, beijo, saudade. Fernando, beijo, saudade. Vera, beijo, saudade. A gente se vê sempre pela internet, né? Mas é difícil, né, esse contato, né? Porque todo mundo viaja muito, é uma loucura. Verdade. E, E é Vitória, isso, aí isso, fala, me fala. amor. Fala o que você ia perguntar, o que você ia comentar. Não ia perguntar, não. Pode falar. É que eu tô aqui lendo algumas coisas para ver se eu me lembro de alguma. Não, eu gostaria que a É, gente, assim, você falasse um pouquinho, é, primeiro, como você vê hoje um pouco o flamenco de forma geral. Eu imagino que essa pesquisa é importante para essa nova geração ter uma ideia do que tudo que aconteceu, para eles, não só no sentido de darem valor, de perceber como a gente, na nossa época, ralou, vamos falar sério, né? Para onde, Alô? né? Para onde que vai esse futuro do Flamengo? Como que você sente aí no Rio, né, o ambiente hoje e no Brasil em geral? Olha, eu tô fora do Rio, né? Eu tô morando em Teresópolis já desde 2012. E aqui, incrivelmente, eu consigo me apresentar muito mais do que no Rio. Porque aqui Uhum. tem muitos espaços alternativos, né? Bares, cafés. Incrivelmente, aqui a gente vive de música e de dança muito, muito melhor do que no Rio. Ah, É é? surreal. É Não. muito surreal. Então, eu estou formando um público aqui que ainda o lugar que eu dou aula, a academia que eu dou aula, Dançarte, é de uma amiga minha que foi minha aluna quando eu morei aqui naquela época, 88, 89. Uhum. Então, né, 30 anos depois. Então, tem um grupo aqui muito legal, assim, de alunas novas, né? Tem a Isabelle Viafã, por exemplo, que era do Ricardo Samel, foi aluna dele. Ficou Uhum. 20, eu tenho umas histórias assim, 20 anos paradas e voltaram. Então voltam com garra total, né? E Legal. aí é muito bacana, um reencontro. Aqui tá sendo assim uma experiência super linda para mim. As alunas muito parceiras, são poucas, mas são parceiras, né? Não consegui fazer o trabalho com criança aqui, não consegui. Agora, Uhum. assim, eu vejo que no Rio continua, né, um trabalho interessante, né? A Eliane, né, com o grupo, com a escola, né, com o Gesto, ela é a continuação, né, vamos dizer assim, do trabalho que a Vera Alejandra começou. Ela conseguiu dar essa continuidade. Eles tiveram o grupo Toca Madeira naquela época, até dos festivais que eu falei, e tal, do projeto da Casa de Cultura, chegaram a dançar lá. Sempre foram muito ativos, né? E o Uhum. Flamengo no Rio, ele tem assim, ele tem polos também. Eu não vejo assim, não sei. Todo mundo se conhece, todo mundo trabalha assim um com o outro, né? Mas é uma coisa que se mantém.
né? E sempre quando ela pode, ela traz gente lá de fora, né? Eu vejo sempre. Aham. O Alan foi para São Paulo, né? A Tisa foi para a França, então essa parte do canto flamenco tem o. Ai, meu Deus. Fala, aquele menino lindo que canta O daqui. Diego? É, a pessoa, né? Muita gente para a gente lembrar, né? E aí, Alejandro, né? Continua fazendo a percussão e tudo. Um trabalho assim. Eu não sei, eu estou assim, um pouquinho afastada do Rio, eu vejo as postagens, vejo as atividades e tudo, mas eu só não aposentei porque eu sou teimosa pra caramba, né? Então Aham. eu vou até quando der. E aposentar? Mas agora, eu vejo o Flamengo aqui no Brasil, assim, muito ainda vivo, né? Não acredito, pelo que eu converso assim, com as pessoas, que já não tem aquela quantidade de alunos e de gente que tinha numa determinada época, não é? Mas o pouco que existe são pessoas que gostam, né? Que amam. Então, isso também é importante, né? Os professores, como você, como a Vera, como a Yara, conseguem passar, né? Como eu, né? Como meus professores me passaram, aquela paixão, né? E Aham. essa paixão é o que move a gente, né, Débora? É o que move Lógico. a gente, e o que a gente tem que sempre passar para essas novas gerações, porque como eles têm muita facilidade, muita informação, isso fica até confuso. Tem São José dos Campos também, né? A Thalita, que faz um trabalho ótimo, né? Com esse festival maravilhoso, internacional, enfim. Tem coisas de peso aqui. No Sul também tem, eu sei que tem. Eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo, você e o Ricardo agora, e algumas outras pessoas que também estão fazendo lives, tentando resgatar tudo isso, isso é de uma importância infinita, que eu acho que às vezes uma pessoa vendo uma live, ela se motiva, né? E vai Essa buscar, e vai mensagem, procurar. deixa essa mensagem aí que você está falando para esse povo que está ouvindo, dessa nova geração. Isso que você está. Reafirma isso, que eu gosto sempre de pedir para todos os meus convidados, principalmente nós, mais velhos, entre aspas, né, de deixar essa mensagem assim, de positividade, que o Flamengo brasileiro precisa, né, continuar, que pessoas se interessem no que você está falando, é muito legal. E esse momento que a gente está vivendo agora, né, de pandemia, é uma coisa inimaginável, né? Mas que, de uma certa forma, está dando margem e dando oportunidade de fazer esse tipo de coisa, né? De divulgar, porque às vezes a pessoa gosta, mas não sabe onde buscar. Então, quanto mais vocês divulgam, né? Quanto mais vocês que são mais têm mais facilidade com as redes, né? Que não é o meu caso, aproveitar isso, né? E assim, os novos flamencos da Espanha, eu vejo assim muita técnica, né? Muita rapidez, né? Que eu acho que é uma coisa até da geração de agora. Então, escutar mais a música, né? Sentir mais, precisa mecânico. Às vezes eu fico um pouco nervosa, mas a mensagem é essa, é buscar com paixão, persistência, perseverança, né? Que eu acho que é o que mantém a gente é a paixão. Então é a paixão que a Tina ensinou pra gente a ter, que a gente vê nos exemplos, né? De gente que não desiste nunca, que estão aí sempre correndo atrás e tentando melhorar. E eu quero expressar os meus mais profundos sentimentos de carinho por você e por todos os meus amigos que eu sei que estão assistindo e os que não estão também. Se eu deixei de falar o nome de alguém, que me perdoe, porque eu já estou assim meio idosa e a minha cabeça às vezes não funciona muito. Mas nome todo mundo entende, né? O que interessa é o
o sentido que você está deixando, né? A mensagem que você está deixando. Isso eu acho que é fundamental. Eu não consigo viver sem a dança. Já fiquei um tempo, fiquei cuidando da minha mãe, fiquei um tempo sem dançar, mas parecia que faltava algo, né? Então, quando eu voltei, parece um micróbiozinho mesmo, né, que a gente adquire e nunca mais se cura, mas é bom, né? Não, é bom. Dançar é muito bom. Dançar é uma permissão. Eu quero, olha, do fundo do meu coração, quero te agradecer. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Depois de tantos anos que a gente se conheceu, Verdade. mas eu sei que no fundo a gente estava sempre uma olhando o trabalho da outra e se admirando. E eu só tenho Eu fui aí fazer o curso da Tina, você lembra? Lembro. Eu fui fazer o curso da Tina aí. Eu fui. Aí foi bom que eu revi todo mundo. Foi muito bom. Legal. Foi muito legal. E parabéns pelo seu trabalho. Você tem que me ajudar a conseguir convencer a maestra a me dar uma live. Porque eu tô atrás dela, ó, ela tá se escapulindo. Tá escapando, é? Eu falei, a Tina odeia. Imagina que ela vai gostar de dar uma entrevista, né? Ao vivo ela já não gostava, imagina numa live. Mas eu falei, Tina, você é formadora das pessoas no Brasil. Você tem que me dar uma entrevista, pelo amor de Deus. Ela não quis, não? Ela tá escapando? Ela tá me enrolando, mas vai me ajudar, Vitória. Você tem que me ajudar. Ajudo? Vou tentar, eu já até escrevi pro Adriano. Falei, Adriano, fala com a sua madre, por favor. Ele falou, fala você, Débora. Ela vai te dar entrevista. Um pouco. Daqui a pouco ela vai. Eu vou mandar uma mensagem para ela também. Dar um reforço, né, na coisa. Ô, querida, eu posso contar um beijo para você. Posso contar uma coisa rápida? Claro. Eu vi a Tina dançando no Ano Novo. Ela nem sei se ela lembra disso, se ela tinha dimensão disso. Eu fui assisti-la no tablado Torres Vermelhas, que era onde ela dançava, né? Todos os dias, todas as noites. E um dia de Ano Novo. Então, o pessoal já estava bêbado, né? Tinha todo mundo comido as 12 uvas, aquela coisa toda, né? Em seguida da meia-noite. Uma gritaria, um falatório, apito, uma loucura. O dono do tablado falou para ela entrar, para dançar. Nossa. Aí ela falou, não posso, não vou entrar agora. Como que eu vou entrar? Ele falou, não, você vai entrar agora. Isso eu vi. Chegou a me arrepiar toda. Aí, menina, entraram os guitarristas, a balbúrdia continuou, entraram os cantaores, a balbúrdia continuou, entrou a Tina. Ela dançou com uma força, tu já sabe a força dela, você multiplica por 1000, porque era com raiva, né? Assim, com raiva não, poxa, vou dançar agora. Vocês vão prestar atenção em mim, né? Ela calou a boca do tablado inteiro. Dos bêbados todos foram calando a boca, se fez um silêncio. Antes da metade do baile. Olha, ela é um fenômeno. As pessoas não sabem, assim, sabe? A gente fala, mas as pessoas não têm como dimensionar a coisa. Ela é uma guerreira, uma lutadora, uma mulher impressionante. Ela é impressionante. Vale a pena fazer uma entrevista com ela. Nós vamos chorar daqui a pouco. Vamos, já tô aqui, ó, já tá falhando. Olha, vou te falar, é muita emoção. Falar dela, para mim, ela me deu todo o apoio que você pode imaginar, assim. É uma gratidão que eu tenho toda vez que eu escrevo para ela, eu falo de novo da gratidão. E o Ciro eu também consegui, quando a Tátia veio aqui, mandei uma cartinha para ele, né? Que não tinha essa coisa de internet. Ele já estava um senhor, né? E aí ele me respondeu a cartinha, dizendo que já estava retirada da dança, que o médico tinha proibido e tal. E uma graça também de pessoa. Eu sou muito privilegiada nesse ponto, porque os meus mestres lá fora foram inimagináveis. Olha, você teve uma história linda, super obrigada. Teve uma história, não, ainda tem, né, Vitória? Porque você tá linda, maravilhosa, tem que continuar.
Teresópolis deve ser uma delícia. Um dia eu vou te visitar quando acabar todo esse inverno. Se Deus quiser, vai vir dançar aqui comigo. Vou dançar. O Sérgio teve que voltar antes. A gente ia fazer um show lindo com o Sérgio, ele teve que voltar antes por causa da quarentena. Maravilhoso. Aí ele vai voltar, né? Se Deus quiser, no futuro, né? Demais. Ô, Vicky, história linda de vida. Muito obrigada por tudo que você fez pelo Flamengo, pelo tudo que você colaborou. Eu acho que tem várias pessoas que estão assistindo aí que sabem e conhecem o teu valor. Você formou muita gente. E assim, depois tudo que você quiser lembrar, das pessoas que você não lembrou, quiser me mandar um e-mail, quiser me escrever, né? Para a gente deixar tudo registrado nessa história do Flamengo do Brasil. Tá? Fazer um complemento, né? Prazerzaço te encontrar. Demais. Igualmente, meu amor. Igualmente. A gente tem uma história muito bacana. O teu maridão querido, que eu lembro dele muito. Daniel. Manda um beijo também para sua família linda, tá? Tudo de bom aí para vocês. Continuem o seu trabalho, que é maravilhoso. Eu acompanho de longe, mas coração com vocês, tá? Super obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço. Um beijo.